também da comunidade cristã, enquanto povo de Deus que celebra. E este aspecto é muito importante e nada acessório. É o encontro com Deus e com a Igreja como povo de Deus. A liturgia é o culto público da Igreja. Portanto, distingue-se da nossa oração particular, aquela que com certeza fazemos todos os dias e em muitas circunstâncias enquanto filhos de Deus, mas isso não é a liturgia. A liturgia é o culto público da Igreja e por isso tem como sujeito a própria Igreja como povo de Deus. Como nós sabemos também, no Novo Testamento e concretamente nos Escritos de Paulo, a Igreja aparece com 3 referências. E são 3 referências comunitárias. Uma ao Pai, outra ao Filho e outra ao Espírito Santo. Ou seja, como povo de Deus, como corpo de Cristo e como templo do Espírito Santo. Tudo isto é plural, tudo isto é coletivo e, por isso, se quisermos, a liturgia tem 2 sujeitos. Tem o sujeito principal, que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, assim começam sempre as nossas celebrações, e depois o sujeito que somos nós, como povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. E essa é, digamos, a natureza da liturgia, como culto público, como culto oficial e culto comunitário, que tem a Igreja como sujeito, que somos nós. E assim nos devemos encontrar com Deus e uns com os outros. No número 22, ou melhor, na página 22 desta reflexão do Padre Ricardo, escreve-se o seguinte: toda a nossa vida decorre entre muitos encontros e desencontros. Eu creio que sobre isso não é preciso grande explicação e comentário. Toda a nossa vida decorre entre muitos encontros e desencontros. E alguns encontrões também, já agora. A vida humana estabelece sempre, continua ele, numa rede de relações, realmente como encontro. Mais ou menos amplas, mais ou menos estáveis. E sublinha: a categoria do encontro é fundamental para o pensamento e para a ação do Papa Francisco. E escreveu, melhor dizendo, na página 16, para depois continuar na página 22, de que modo as liturgias das nossas paróquias e demais comunidades cristãs estão ao serviço do encontro com Deus e com os irmãos. Isto é, num mundo tão desencontrado como é o nosso, e tão fragmentado, a liturgia cristã deve-se apresentar e deve-se oferecer precisamente como oportunidade de encontro e de reencontro. Às vezes perguntam, muitas vezes perguntam, os nossos amigos dos média, o que é que a Igreja faz em Portugal? O que é que a Igreja faz? Pronto, e nós temos sempre aquelas referências quantitativas que estão à mão, basta abrir um lugar católico, tantas instituições sociais, tantas instituições caritativas, por aí fora. Podemos adiantar esses números, que são verdade, envolvem muita gente, muito trabalho. Mas eu gosto de sublinhar outra coisa. Respondendo, vocês já pensaram 2 minutos, não pensem que é para não ter pesadelos, mas já pensaram 2 minutos o que seria se deixasse de haver missa dominical? Desaparecia na sociedade portuguesa, apesar da prática não passar dos 20% neste momento, contando o continente e ilhas, mas desaparecia a única oportunidade que, independentemente da idade, da raça, da condição social, de ter saúde ou estar doente, nós nos encontrarmos. Não há mais ocasião nenhuma. Porque, quer dizer, quando nós nos encontramos ou desencontramos, ou vamos a algum encontrão, em alguma entrada de supermercado, ou em alguma, como é que foi agora, Black Friday, para comprar seja o que for, aí não são propriamente encontros, isso são mais desencontros. Né? Agora, de uma maneira assim habitual, que não é fortuita, e é expressa e querida, em que as pessoas saem de casa, saem em famílias, saem individualmente, e se encontram, independentemente de tudo aquilo que nos distingue, numa sociedade tão plural como é a nossa também nesses aspectos, e nem todos bons, são as Eucaristias dominicais, não temos mais nada. E, como digo, uma percentagem que pode ser 1/5 da população portuguesa e que, nas ocasiões festivas, ainda é mais, e às vezes até chega a quase metade. Por exemplo, Fátima, né, onde todos os anos se reúnem cerca de 5 milhões de pessoas, numa população residente de 10 milhões. Se estas coisas deixassem de existir, nós seríamos muito menos sociedade do que somos, ou do que ainda somos. Porque, como sabem, a palavra sociedade tem dentro a noção de companhia, de gente que se acompanha, não é? Sócios, sóciatas. E por isso a Igreja como lugar de encontro, e esta insistência do Papa Francisco, que tem sido constante no seu pontificado,
de, a partir da igreja e na igreja, os encontros acontecerem, e sobretudo com aquelas pessoas que mais precisam de ser reencontradas, ou que precisam de nos encontrar, é fundamental. Portanto, a categoria de encontros, escreve o Padre Ricardo, é fundamental para o pensamento e para a ação do Papa Francisco, página 16. E depois pergunta, na questão relativa a esta parte, de que modo as liturgias das nossas paróquias e demais comunidades cristãs estão ao serviço do encontro com Deus e com os irmãos. É um bom tema, é um exemplo daquelas perguntas que ele põe no final de cada apartado e que são muito motivadoras, muito ativas, muito concretas, como é que na nossa comunidade, efetivamente, a Eucaristia e a liturgia em geral é uma ocasião de encontro para as pessoas. Mais adiante, e resumindo uma homilia do Papa Francisco, 7 de março de 2015, o Padre Ricardo escreve assim: o discípulo de Jesus vai à igreja para se encontrar com o Senhor e para encontrar a sua graça, presente nos sacramentos, a força para pensar e agir em sintonia com o Evangelho. E este ponto, que aliás ele versa mais vezes ao longo do livro, é fundamental. Porque com certeza nós vamos encontrar-nos. Antigamente até era a ocasião por excelência das pessoas se encontrarem. Onde não havia, enfim, tanta saída de casa como é hoje, na sociedade portuguesa de há 50, de há 60 anos, ou há 70, quando eu nasci, enfim, as senhoras estavam em casa e para encontrar outras senhoras tinham que estar à espera da missa de domingo. Não ficava bem estarem na rua, não iam aos cafés, por exemplo. E também os jovens, para se encontrarem, os jovens e as jovens, quantos namoricos nasceram nos adros das igrejas. Portanto, havia ali uma ocasião de encontro quase forçoso. E nós, com certeza, que vamos à igreja também para nos encontrarmos uns aos outros. Não é? Embora hoje as pessoas, para contactar, nem precisam sair do mesmo sítio, basta ter computadores e teclas. Mas, seja como for, as nossas comunidades cristãs ativam o encontro entre nós. Olha, por exemplo, até naquela ocasião dos funerais, em que nós reencontramos pessoas que às vezes já não vemos há décadas, não é? Tudo isso acontece. Mas, basicamente, como aqui se insiste, é um encontro com o Senhor Jesus. Na tradução portuguesa, felizmente feita, do missal de Paulo VI, naquele diálogo que introduz a oração eucarística e também noutras ocasiões, nós temos a resposta que é única e exclusiva da lusofonia, de Ele estar no meio de nós. Não existe em mais nenhuma língua, porque não traduz exatamente o que lá está no latim do missal, o et cum spiritu tuo, e com o teu espírito. E com o teu espírito, o Senhor seja convosco, e com o teu espírito, isso é o que está lá, no Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Mas quando foi da tradução para português do missal de Paulo VI, como essas fórmulas sacramentais e esses diálogos são comuns ao português de Portugal e ao português do Brasil, a que se juntaram depois as outras lusofonias, os nossos amigos brasileiros disseram: não pode ser com o teu espírito. Não pode ser com o teu espírito, porque isso no Brasil só há espiritismo. Temos que arranjar outra maneira. E contou-me um dos intervenientes, o senhor bispo brasileiro, que foi um dos intervenientes nessa redação conjunta das fórmulas e dos diálogos, aconteceu por aquilo que nós podíamos chamar um acaso, mas nestas coisas não há acasos, porque está certamente metida a providência divina. Eles estavam no velho salão da velha Casa da Buraca, que não é como está hoje, e naquele salão, depois de uma reunião, de tentativas de encontrar uma fórmula, e não encontravam. E a caminho, creio que do almoço, do refeitório, cruzaram-se com uma senhora, disse-me ele, conhecia alguém do grupo, então, o que é que estão aqui a fazer? Olha, estamos aqui a traduzir agora o missal para o português, mas não encontramos a maneira de traduzir este diálogo. E com o teu espírito, aqui os nossos amigos do Brasil fazem confusão, porque depois as pessoas pensam que é espiritismo, não pode ser com o teu espírito. E que essa senhora é que disse: olha, ponham aí, ele está no meio de nós. Estas coisas acontecem às vezes assim, diz a gente que é por acaso, não é? Mas é muito verdade. Portanto, o encontro litúrgico é, antes de mais, um encontro com o Senhor que está no meio de nós. Como Ele mesmo disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é acima, não é ao lado, não é atrás, não é ao oriente, não é ao ocidente, não é ao norte, não é no sul. É no meio de nós. Ele está no meio de nós.
E esta redescoberta, digamos assim, tão acidental ou providencial, calhou muito bem e é muito clara, muito explícita daquilo que acontece no encontro litúrgico. Antes de mais, é um encontro com o Senhor que está no meio de nós. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Lembram-se como é que acontece a primeira experiência pascal? Os discípulos estão aferrolhados, cheios de medo, numa casa, trancados. E sem que fosse preciso abrir a porta, depois aqui, quer os autores bíblicos, quer os exegetas gaguejam a encontrar formas para designar aquilo que aconteceu. O Senhor apareceu no meio deles, sem que lhes fosse preciso abrir a porta, e apareceu no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Portanto, a Eucaristia e as demais ações litúrgicas são um momento, por excelência, da realização desta promessa do Senhor Jesus, de se encontrar connosco quando nos reunimos no seu nome, no meio de nós. Ele está no meio de nós. E daqui que seja importante dizer, insistir, como aqui escreve na página 29 o Padre Ricardo, citando a homilia de 7 de março de 2015 do Papa Francisco, citando, resumindo, neste passo, o discípulo de Jesus vai à igreja para se encontrar com o Senhor e para encontrar na sua graça, presente nos sacramentos, a força para pensar e agir em sintonia com o Evangelho. E na página 85, também citando o Papa Francisco, agora na catequese de 5 de fevereiro de 2014, agora é mesmo uma citação, transcreve-se o seguinte: receber a comunhão é o encontro mais profundo e real que podemos experimentar com Jesus Cristo. Por isso a Eucaristia move o ser humano para Deus. Viver com profundidade este mistério grande e importante deve conduzir todos e cada um singularmente, mas também as comunidades, ao louvor de Deus e a viver a relação com Deus com particular profundidade. Portanto, é um lugar de encontro, antes de mais, o lugar que o Senhor marcou por excelência para se encontrar connosco e que, a partir daí, depois, encontrando-nos com Ele, nos faz encontrar uns com os outros e nos faz encontrar de uma maneira nova o mundo, porque a liturgia projeta-se em missão. O Senhor, quando chama, é para enviar. Na página 90, o Padre Ricardo tem uma outra referência particularmente interessante, porque indica, citando mais uma vez o Papa Francisco, que esta temática do encontro e da liturgia como encontro foi a ideia e força da própria reforma litúrgica do Vaticano II e do mesmo Concílio Vaticano II. E então se escreve assim na página 90, repito, citando a catequese do Papa de 8 de novembro de 2017. Fazendo memória da história próxima da Igreja, neste caso o Segundo Concílio do Vaticano, o Papa Francisco, recorda que uma das motivações deste concílio, quando decretou a reforma litúrgica, foi desejar uma adequada renovação para manifestar mais claramente que a liturgia é encontro com Cristo. Ou seja, expressou-se na reforma litúrgica do Vaticano II aquilo que é, se quisermos, a grande acentuação da documentação conciliar. Todos nós lembramos como é que, logo a abrir a Constituição dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium número 1, se diz, no concílio, que a Igreja é em Cristo, e enquanto corpo de Cristo, o sinal e o instrumento da união, que é como que diz, do encontro de todo o género humano. E, portanto, esta compreensão da Igreja como lugar de encontro de Deus com os homens e dos homens com Deus, no sentido mais expansivo e mais operativo do termo, até como fator de união do género humano, é uma ideia central que perpassa, enfim, todo o espírito e toda a letra do concílio nos seus documentos principais e nos outros documentos, se quisermos, mais concretizantes neste ou naquele aspecto. E também, obviamente, na liturgia. Mas é interessante que o Papa Francisco acentue, e fica muito bem que o Padre Ricardo aqui o refira, no número 90, na página 90. Outra passagem importante, e agora esta já nos leva para o capítulo final do livro do Padre Ricardo, é referente ao domingo. E aqui, meus amigos, é um enorme desafio para a pastoral atual. É um enorme desafio para todos nós. Para as nossas famílias, antes de mais, e depois para as nossas comunidades. Vejam aqui a escrita do Padre Ricardo na página 124. Já estamos no capítulo final. O domingo deixou de ser, efetivamente deixou de ser, o primeiro dia da semana
o dia do Senhor e o dia da ressurreição para passar a ser o fim de semana. Até se diz à americana, não é? Weekend. Retomar a vivência do domingo com o primeiro dia da semana ajuda as pessoas a viver a partir do nível alto do encontro com Deus. Expressão feliz do Padre Ricardo. E não a partir da sua capacidade de produzir e de realizar coisas e dinheiro, que é a perspectiva de quem vive o primeiro dia de trabalho, a segunda-feira, com o primeiro dia da semana. Esta é uma insistência tão antiga como o próprio cristianismo. Esta é uma insistência tão antiga como o próprio cristianismo. Já sabemos que os nossos antepassados judeus tinham e têm, continuam a ter, o sábado. E que desde sexta-feira à tarde, portanto, ao entardecer, até sábado, não se faz nada que prejudique, ou não se deve fazer nada que prejudique a lei do sábado. O Senhor, ao sétimo dia, descansou e, por isso, o seu povo descansa com ele. E, para quem for a Israel, já sabe que é muito complicado tudo o que seja transporte ou que exija trabalho da parte de algum operador no dia de sábado. É importante que eles lembrem isso. Estou a referir, sobretudo, o judaísmo mais ortodoxo, mais cumpridor. E assim era também, no tempo em que um judeu chamado Jesus de Nazaré viveu. Ele foi morto numa sexta-feira, como nós comemoramos liturgicamente, e esse foi um dia, seguiu-se um dia de repouso, mas a que a morte de Jesus deu um significado também operativo, porque desceu à mansão dos mortos, como nós lembramos no credo, e aí foi levantar todos aqueles que esperavam, desde que o mundo é mundo e a humanidade é humanidade. E depois veio o terceiro dia. E na alvorada do terceiro dia, que não era feriado, nem dia santo, era dia de trabalho, como ideia, se for em Israel, para quem não for cristão, aconteceu aquilo que há bocadinho lembramos. Aqueles que estavam reunidos descobriram que ele estava no meio deles. Entretanto, tinha algo dado pelo túmulo vazio, mas, sobretudo, descobriram essa presença ressuscitada e ressuscitadora no meio deles. E a partir daí tudo mudou de figura, porque esse foi o dia em que Jesus se manifestou como o Senhor, como o Kurios, como Deus. E começaram a celebrar esse dia. Se ler o Evangelho de São João, logo a seguir ao relato da ressurreição e ao aparecimento do Senhor no meio deles, nesse dia a seguir ao sábado, portanto o dia do Senhor, que em latim se diz Dies Domini, que em português Dies Domini dá domingo, dia do Senhor. Se lerem esse relato de São João, o que é que vem logo a seguir? 8 dias depois, estavam de novo reunidos e Tomé estava com eles. Ou seja, o tal Tomé, que não estava com eles no primeiro domingo e que não acreditou na presença ressuscitada do Senhor, 8 dias depois, estavam de novo reunidos e Tomé estava com eles. Agora, como está com eles, vai ver. E olhem, quando eu digo vai ver, não me estou a referir à oftalmologia. Os invisuais não estão fora disto. É um outro ver. É um ver completo, é um ver profundo e proporcionado a todos os que estejam reunidos em seu nome. Sobretudo a esses. Onde Deus estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ora bem, daí que desde as primeiras gerações tenha aparecido uma coisa nova, que é esta reunião no dia da ressurreição do Senhor. No Dies Domini, no latim que eles falavam no Império Romano. Mas não era feriado, nem no século I, nem no século II, nem no século III. E temos que esperar pelo século IV, e o século IV já muito andado, para ser dia feriado, como nós dizemos agora. Portanto, foi qualquer coisa que as primeiras gerações cristãs teimaram em fazer, como momento por excelência para darem pela presença do ressuscitado, se reunirem em seu nome. Mas, de madrugada, ou quando podia ser, ainda por cima, até ao princípio do século IV, com o cristianismo perseguido, de vez em quando com os momentos de paz pelo meio, onde pudesse ser, na casa deste e daquele, numa sala maior dessas casas, a que eles chamavam Domus Ecclesiae, a casa da igreja, que era simplesmente uma sala grande lá da casa que pudesse ser, porque não podiam construir igrejas. Nesse dia, sobretudo nesse dia, no dia do Senhor. E, como digo, a partir do final do século IV, esse dia dentro do Império Romano, e enquanto houve Império Romano, foi um dia também de feriado, publicamente, em que as pessoas não tinham obrigação de outras ocupações, mas foi uma luta antiga, uma existência original do cristianismo. E que hoje, enfim, nós temos que retomar. Eu recordo, já agora, uma das vezes que fui a Israel, lembro que o meu lugar era mesmo na cauda do avião, onde aquilo lá na mais. E ao meu lado
ia um jovem, que eu reparei que estava muito inquieto, estava sempre, ainda com o avião aterrado, ainda com o velho aeroporto da Portela, com aquela varanda que dava para a pista, onde estava sempre muita gente a ver os aviões, recorda-se. E eu reparei que ele estava inquieto, estava sempre a olhar para a janela. E a certa altura perguntei-lhe, sei lá, você tem medo de andar de avião, está tão inquieto? Não, então o que é? Então eu queria ver a minha mulher e a minha filha que estão ali na varanda. Está bem. Então, lá começou a conversa. Sabe, é que eu estou a trabalhar em Israel, numa empresa de construção civil. Estou a trabalhar em Israel, isto é nos 80, numa empresa de construção civil, e pronto, estou lá só porque preciso ganhar dinheiro, porque tenho tantas saudades, ela era lá do norte, do Minho, tenho tantas saudades, e sabe o que é que me faz mais saudades? Não, diga lá. Olha, o que me faz mais saudades é o domingo, é que lá não é feriado. E eu estou a trabalhar. E estou-me a lembrar, se eu estivesse lá na minha terra. Era domingo, eu ia com a minha mulher e a minha filha, íamos à missa, depois íamos almoçar à casa dos meus sogros e a seguir íamos ao futebol. E, olha, uma definição completa do domingo, estão a ver os aspectos todos. Era a reunião familiar, era a celebração dominical, eucarística, era a família e era assim. No caso dele era o futebol. Está, de uma maneira tão simples, não é? Mas tão forte e tão verdadeira da celebração do domingo, o dia do Senhor, que era também o dia da família, o dia da comunidade cristã, o dia do descanso, o dia da festa. Que importante. Mas que enorme desafio. Nós hoje podemos dizer, mas como é que é agora, com as pessoas a trabalharem ao domingo, tanta gente a trabalhar ao domingo, e precisa trabalhar ao domingo, não tem outra oportunidade, nem outra possibilidade. Com tudo o que é a vida atual, que é exatamente ao sábado e ao domingo é que as pessoas vão fazer todas as compras e vão encher os supermercados, os serviços comerciais, é muito difícil, como é que nós agora podemos? Talvez seja melhor fazer uma folga assim ad hoc, cada dia da semana, conforme os casos, mas perdia-se muito. Perdia-se muito se nós não conseguirmos reencontrar uma maneira de renovar a nossa frequência dominical e tudo aquilo que o domingo transporta. Com estes aspectos que eu referi, perdemos muito como sociedade. Quer dizer, alguém pode ganhar em termos individuais, para si ou para os seus, mas como comunidade, como local, como ritmo de encontro geral, tal generalidade que eu referi, como oferta de domingo, isso depois perde-se irremediavelmente. E vai ser mais um fator de desencontro entre todos nós. Porque, recordo também que há tempos, falando com um jovem casal, tanto ele como ela, cristãos convictos, e ele estava, nessa altura, a superentender numa empresa, uma grande empresa, para mais de 300 funcionários que dependiam das decisões dele. E ele dizia, o que mais me custa é que quando trabalha aqui o marido e a mulher por causa dos turnos, eles só conseguem acertar um domingo de 3 em 3 semanas. Isto custa muito, que eu não queria isto para mim, para a minha família, não é? Mas isto custava-lhe, para ele era um problema. E é bom que isto seja um problema. E que a gente não arrume, porque há aqui um reencontro a recuperar e que também faz parte da oferta do domingo. Aliás, nós aqui em Portugal e na lusofonia até temos uma especialidade, mais uma especialidade nossa. Há bocadinho falei-vos daquela resposta de Deus estar no meio de nós, agora outra, em relação aos dias da semana. Como vêem em todas as línguas que conhecem, os dias da semana têm os nomes pagãos, tirando o sábado, que esse foi herdado dos judeus. O resto são nomes pagãos. É o dia de Marte, é o dia da Lua, é o dia de Mercúrio, mas várias línguas. É o dia do Sol, os Oltados dos alemães, ou Sunday dos ingleses, é o Mardi, é o miércoles, tudo isso são nomes pagãos. Ou seja, nomes pré-cristãos. E em Portugal, e por extensão na lusofonia, nós temos uma especialidade que tem tudo a ver com esta afirmação do domingo. Isto veio, enfim, de alguns pastores. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um que insiste neste ponto, que é Martinho de Dumbo, ou de Braga, no século VI, nos seus escritos. Nessa época, portanto, ainda no princípio da Idade Média, eles começaram a dizer, não faz sentido nenhum que nós que somos cristãos continuemos a chamar os dias da semana com nomes de deuses pagãos. Não faz sentido nenhum. Então vamos fazer isto à séria. A primeira féria, ou a primeira festa, é o domingo. A seguir vem a segunda, depois a terça, depois a quarta, depois a quinta. Féria, depois deu feira, mas é féria. A primeira festa é o domingo. E, portanto, vamos organizar o tempo em função desta primeira festa. Isso foi uma luta
mas vingou. Isto para nós não ficarmos assim bloqueados. Como é que nós podemos resolver este problema? Quando o cristianismo começou, nem era férias ao domingo, nem era nenhum outro dia. Mas eles acharam tão importante, tão fundamental para a sua vivência e convivência naquele lugar em que Cristo prometeu estar no meio deles, a realizar o seu nome, guardar este valor, que mesmo quando não era dia de férias, eles arranjavam maneira de se reunir. E, portanto, olha, temos que ser criativos de outra maneira, mas é um valor muito importante. E então retomo aquilo que já li aqui da página 124 do livro do Padre Ricardo, quando ele escreve: o domingo deixou de ser o primeiro dia da semana, o dia do Senhor e o dia da ressurreição, para passar a ser o fim de semana. Retomar a vivência do domingo com o primeiro dia da semana ajuda as pessoas a viver a partir do nível alto do encontro com Deus e não a partir da sua capacidade de produzir e por aí fora. A viver do nível alto, a viver a partir de Deus. Um dos grandes problemas gerais do cristianismo atual, para utilizar esta palavra de que eu não gosto muito, cristianismo, é exatamente o nós não percebermos que não é este mundo melhorado, é um mundo novo reencontrado. Porque senão nós caímos naquilo que no Evangelho se chama pôr remendos novos em pano velho e vinho novo em outros velhos. Quer dizer, vivemos como conseguimos viver. Não digo que seja necessariamente mal, até porque tudo o que é criatural, em princípio, é bom. Muito estragado, mas enfim, a marca está lá, a marca de origem. E muitas coisas são boas, não é? Mas não é ainda a novidade que Cristo trouxe. E por isso não pega. E esta novidade, para os primeiros cristãos, passava por este tempo novo acontecido no dia da ressurreição do Senhor, que depois ia preencher todo o resto do tempo. Nós vamos começar no próximo domingo um novo ciclo anual da liturgia, não coincide com o ciclo civil. Mas é importante que nós o vivamos enquanto cristãos. É este tal ponto alto que Cristo nos coloca com a sua ressurreição e ascensão e a partir do qual se vive. Ou não. Enfim, isto para uma apresentação já está grande demais, já estou numa conferência, peço desculpa, mas só adiante mais dois trechos. Um que vem na página 133 e que, no fundo, redobra o que o Padre Ricardo já disse, quando ele escreve, uma nova forma de encontro no domingo, e tudo aquilo que ao domingo se refere, é uma nova forma de encontro entre Deus e o homem e dos homens entre si. É o dia da nova criação, aquilo que eu estava a dizer. Não é mais uma coisa boa a somar a muitas outras boas e a muitas outras más que vieram desde a pré-história. É a nova criação. Se nós não percebermos isto, não vamos perceber nem o Advento, não vamos perceber o que é a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro, que não é para dizer as virtudes de Nossa Senhora, isso diz todos os dias. É para perceber que é a criação de uma nova terra, onde vai criar o homem novo, onde vai nascer o homem novo. E depois também não compreenderemos nada a seguir. É o dia da nova criação, da nova aliança, o dia de Deus e da Igreja, da nova humanidade, reconciliada e recriada por Deus em Cristo. Este é que é o ponto cristão. Dominicalmente se celebra e, sobretudo, na liturgia dominical. E, finalmente, duas referências conjuntas, uma que vem na página 156 e outra mesmo na última página, na página 166, e onde o Padre Ricardo retoma o fio condutor de toda esta exposição, que é exatamente a liturgia como lugar de encontro. Paulo e Santos. Página 156. Na liturgia, a Igreja encontra a expressão máxima para o diálogo com Deus. Por isso, a categoria do encontro, como vimos ao longo deste livro, é a que expressa da melhor forma a aliança entre Deus e os homens. Isto na página 156. E para rematar, na última página do livro, 166. Viver a liturgia como lugar de encontro, encontro com Deus e encontro com os irmãos. Esta coordenada fundamental, que traz chamou de categoria, agora chama de coordenada, e bem, que presidiu à reflexão deste livro, deve ajudar todos a ter o sério propósito do encontro com o Senhor Jesus na liturgia e, de forma particular, na Santa Missa. Muito obrigado pela vossa atenção, mas, sobretudo, leiam o livro e aproveitem com ele, que merece.
Em primeiro lugar, agradecer aqui as palavras do Sr. Patriarca e é sempre um desafio escrever um livro e depois ver que o Sr. Patriarca o leu mesmo, não é? Portanto, muito obrigado pela amizade. Também agradecer ao Padre Janela estes desafios que mutuamente nos fazemos com estes guiões e agradecer a Paulo ter aceito este desafio desta publicação. E só uma pequena referência. Muitas pessoas, quando conheceram o título deste livro, ficaram assim um pouco surpreendidas, porque se questionavam como é que o Papa tinha dito tanto sobre liturgia para se fazer um livro sobre isso. E o que também é verdade para os pontífices anteriores desde Pio XII. Um texto sobre liturgia não há, desde a Mediator Dei de Papa Pio XII, houve alguns textos, algumas coisas, mas um texto assim profundo não há. Portanto, tanto para o Papa Francisco como para qualquer outro dos Papas, é sempre um desafio escrever sobre a liturgia. Ora, no anterior livro que foi publicado como guião de recepção sinodal, nos centrámos na Palavra de Deus. O Instituto fez esta proposta assim à Diocese. É importante termos consciente disto. Aqui não é um documento, mas são vários textos, vários pronunciamentos, homilias, catequeses, discursos do Papa sobre o assunto e também 2 pontos de uma encíclica. Devo dizer que foi assim um trabalho quase cirúrgico em algum dos momentos, que é isolar algumas referências para poder elaborar sobre a liturgia e, por isso, peço que contem com isso quando lerem. É um trabalho quase cirúrgico em alguns casos. Mas, que ao fim e ao cabo, a nossa intenção é apresentar as palavras do Santo Padre e ajudar a aprofundar o sentido mais profundo e vivo da liturgia. E este é que é o objetivo, e o Papa, pela sua vida, pela sua experiência pastoral, nas suas palavras, nos conduz a isto, como penso que deixo claro. A liturgia coloca os fiéis em contacto com as realidades mais sagradas que a Igreja tem para oferecer, a palavra do Senhor, a ação especialmente eficaz do Espírito Santo e, sobretudo, Jesus realmente presente no seu corpo e sangue. Ao mesmo tempo, esta realidade sacratíssima não é reservada apenas para alguns. Estamos a falar da liturgia que transmite as coisas mais sagradas, mas depois são também a forma de celebração mais pública, mais ao alcance de todos. E por isso, pensar a liturgia tem de ter sempre esta premissa. Estamos a falar de realidades santas e, portanto, como diz a Constituição Sinodal, no número 47, a liturgia é lugar de encontro com Deus e também da comunidade cristã enquanto povo de Deus que celebra. É o corpo todo, o corpo de Cristo todo que celebra. É uma realidade santa. Realidade santa na cabeça, Cristo, e que vem para nós. E esta é a parte bonita da liturgia e é a parte central da liturgia. Somos participantes de Deus. Somos participantes da vida de Deus. E este encontro, que tantas vezes repito, é este encontro assim. Um encontro em que há uma partilha de vida, em que há uma participação na vida de Deus. E este é o grande desafio. Ora, por isso, a liturgia, e é algo que também procuro neste livro, procura ser, sendo a dimensão visível da liturgia, tem o sinal e a força evangelizadora da Igreja. Pode ter um poder excepcional, de forma particular nos nossos dias, em que sabemos que as pessoas, já nem para a teologia, mas muitas nem para a filosofia, em que esta imagem, este encontro, pode levar ao encontro com Deus. Em que a parte especulativa ou racional, tantas vezes, está fragilizada ao encontro com a vida. E isto nós temos sempre de ter isto consciente na liturgia, e o Papa disse várias vezes, este encontro forte com Deus. Não é um encontro fraco, não é um encontro frágil, é um encontro com esta vida, com o Senhor que nos visita. Que é algo bom para dizer agora quando vamos começar o Advento, que é este tempo da espera com Deus, da espera de Deus, de esperarmos Deus, esperarmos este encontro e nos prepararmos. Ora, assim, e a liturgia transporta-nos para uma nova orientação da nossa vida. Gostaria aqui de relembrar 2 passagens da liturgia, sobretudo no início e no final da oração eucarística. Corações ao alto, como tantas vezes
escutamos... Perdemos aqui um lamento de prior, que é tantas vezes dizer corações ao alto, e com a força que estas palavras têm, o que elas significam, e a resposta ser tantas vezes: o nosso coração está em Deus. E falta de convicção deste coração voltado para o Senhor. E depois há outras palavras no final da oração eucarística: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai. Estes dois dinamismos, estes dois movimentos, são os movimentos fundamentais que estão na liturgia, que estão no encontro. Então, a evangelização faz-se não com ideias e teorias, mas com o encontro vivo com Deus, que significa aprender este novo horizonte na nossa vida. No tema da adoração, que depois é um dos temas dos 21 temas propostos no livro, cito estas palavras do Papa Francisco: adorar a Deus significa aprender a estar com Ele, demorar-se em diálogo com Ele, sentindo a sua presença como a mais verdadeira, a melhor, a mais importante de todas. A mais importante de todas. Isto é a liturgia. Este encontro com Deus. Esta adoração que deve acompanhar a liturgia, sabendo que é o melhor encontro, o mais importante, o mais decisivo das nossas vidas. Ora, uma liturgia que não leva à adoração, ao encontro, ao diálogo com o Senhor, é uma liturgia que se esgota na forma, que se esvazia em ritos ou palavreados que perderam sentido. Se não leva a isto é muito bonito. Estamos, só para terminar e aproveitar este momento assim que apresento o livro, estamos num tempo em que se fala tanto e o Sínodo dos Bispos nos levou a falar e a pensar a evangelização dos jovens e o papel dos jovens na Igreja. E o que eu vou vendo é, quando os jovens de facto percebem esta linguagem simbólica da liturgia e este encontro com esta vida que se produz na liturgia, então há passos de conversão, há passos de caminho. E por isso, pensar o papel e a forma como a liturgia se realiza pode ajudar a iluminar o papel dos jovens. No mundo que deixou de lhes oferecer transcendência, verticalidade e sentido sagrado, a vida divina que se derrama na liturgia oferece uma nova oportunidade para a evangelização dos jovens. A Igreja evangeliza não quando oferece aquilo que o mundo produz, mas quando é espaço e veículo para o encontro com Deus. Por isso a liturgia, como lugar de encontro, é a chave de leitura de todo este livro. E também para isto. Na liturgia nos oferecido algo que mais nada no mundo nos pode oferecer, que é este encontro com o Senhor. E, sobretudo, espero que este livro seja uma ajuda para isto, seja um contributo para que cada um de vós, cada um de nós, possa fazer cada vez mais este encontro, compreender para conhecer, para amar. E, portanto, conhecer a liturgia para amar mais o Senhor que nela se expressa. E desejo uma boa leitura e muito obrigado pela vossa atenção. Em nome da Paulus Editora, apraz-me agradecer ao Instituto Diocesano de Formação Cristã, na pessoa do Sr. Cónigo Janela, o ter escolhido a Paulus Editora para editar e divulgar esta obra. Mesmo sem termos ainda o texto, quando o Sr. Cónigo Janela nos apresentou esta proposta, dissemos imediatamente que sim, obviamente, por todas as sugestões que nos vêm do Sr. Cónigo Janela e do Instituto Diocesano de Formação Cristã são sempre boas. Depois escritas também escrito este livro pelo Padre Ricardo Figueiredo, que é um autor também já do catálogo da Paulus Editora, com outras obras editadas. Depois, obviamente, ficou tudo completo e avançámos, dissemos logo que sim, ainda sem ter o texto, e chegado o texto, depois fez o trabalho normal. O apontamento que gostava de deixar é que, regra geral, a obra anterior, e com esta não será diferente, apesar de ser uma obra que visa sobretudo os diocesanos do Patriarcado de Lisboa, a verdade é que sai das fronteiras da Diocese de Lisboa, porque já a primeira obra sobre a Palavra de Deus, e com esta será certamente a mesma coisa, de outras dioceses, tivemos pedidos, muitos pedidos até, porque se interessaram não só pela escrita do Padre Ricardo Jacinto, mas pela forma como esta obra foi pensada, com uma vertente de reflexão, de estudo e depois de trabalho individual, até mesmo em trabalho de grupo. Por isso, torna-se uma divulgação mais alargada, esta que a Paulus Editora procura fazer, não apenas com as suas livrarias, mas em todos os outros espaços, inclusive espaços comerciais não católicos, porque tudo o que é bom deve estar em todos os lugares, obviamente, e é isso que acontece com mais esta obra também. Bom, e para finalizar, penso que o Padre Ricardo Figueiredo terá disponibilidade para autografar os livros, obviamente, aproveitar que ele está aqui, portanto, quem quiser pode adquirir, lá fora ainda há mais livros, penso que os exemplares que trouxemos ainda não se esgotaram,
Por isso, aproveitai e com o autógrafo do Padre Carlos Jacinto fica mais valorizada esta obra. Senhor Patriarca, o seu antecessor dizia que às 11 terminavam as reuniões porque o Espírito Santo ausentava-se. Aqui, às 8 também terão que terminar, porque é hora de jantar. De qualquer forma, Sr. Patriarca, agradecendo muito a sua apresentação, eu pensava que o Espírito tinha chegado, está todo arriscado, Sr. Patriarca. Prova evidente que o Sr. Patriarca teve mesmo gosto em apresentar e que seja um bom instrumento. Só queria dizer uma coisa. A minha experiência do ano passado, e estão aqui alguns dos participantes no meu grupo, era um grupo interparoquial, tinha aqui da paróquia, tinha da paróquia dos Anjos, tinha também da paróquia do Campo Grande, embora fôssemos poucos, mas para mim foi muito proveitoso. E foi um grande momento de catequese. Sabeis que a catequese de adultos é uma catequese de interação. E é isso que realmente me parece que este instrumento pastoral pode ajudar. Para nós padres, é um bocadinho de reciclagem. E para os leigos, é também um momento de partilha, coisa que não há muito para além dos grupos dos movimentos. E na paróquia, os grupos de serviço. Portanto, pode ser um ótimo instrumento. E se me permite, Sr. Patriarca, também queria apresentar muito rapidamente, através do Dr. Paulo Paiva, uma iniciativa que o Centro de Formação à Distância elaborou e que eu devo dizer que ainda não tenho experiência suficiente de internet para poder vê-lo, ainda não o vi, mas ouvi um comentário que me pareceu muito positivo. Onde é que está o Paulo? Venha cá depressa, Paulo, porque está na hora do jantar. Dois minutinhos para apresentar e que pode também ser muito útil, sobretudo para os jovens também. Ora, boa noite a todos e obrigado por este momento. Parabéns também ao autor por este livro e à Paulus Editora e ao Instituto também por isto. Nós, em boa hora, vamos criar no Centro de Formação à Distância, vai começar na próxima segunda-feira, o curso, a Missa Explicada, um curso online aberto para todos. O Centro de Formação tem vindo agora a fazer vários cursos à distância com apoio online e pensámos que neste ano da liturgia, dedicado à liturgia do Patriarcado de Lisboa, fazermos esta explicação da missa, dos vários passos da missa, de forma livre e aberta para toda a gente que queira e que tenha à vontade com a internet. Aquilo é fácil o acesso, nós vamos começar a divulgar já amanhã, o acesso é bastante fácil, podem autonomamente inscrever-se e pronto, e fazer o curso, que segue um pouco o método que nós temos no Centro de Formação à Distância. Cada semana vamos abrindo uma unidade e pronto. O curso é muito curto, começa agora em dezembro, termina em janeiro. Bom, o que eu sugiro é que explorem e naveguem no nosso site e pronto. E a todos... No site da paróquia. No site do Instituto. Está lá o link para este curso, assim como na página de Facebook do Instituto e do Centro de Formação à Distância. Se não tiverem muita habilidade, peçam ao neto que ele também aproveita. Pronto, Sr. Patriarca, podíamos usar a salta da minha, muito obrigado. Salve a rainha. Mãe misericórdia, vida e doçura, expressa nossa salve. A vós bradamos os degraus filhos de Eva. A vós esperamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, vossos olhos misericordiosos nós volvei. E depois destes espermos, dai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Seja a sabedoria, Rogai por nós. a Igreja. Rogai por nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
Senhor Patriarca, houve uma banda em gente que quer jantar sobre